Fala galera, Douglas aqui, começando mais um Love Talk Podcast. Estamos aqui com mais um episódio. Agradeço vocês aí pela companhia, né? Por estar mais uma vez com a gente aí. Eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal no YouTube, né? Ative as notificações para você receber tudo que acontece de novidade aqui no nosso canal. E siga também lá no Instagram, nossa página no Instagram do Love Talk Podcast. A gente vai colocar aqui na descrição todas as informações para você estar acompanhando aí nosso conteúdo. E também falar mais uma vez do Vem Studio, né? Onde a gente grava aqui o nosso conteúdo, né? Onde a gente, né, traz todo esse material para vocês aqui. Se você quiser trazer o seu projeto para cá, né? O pessoal tá aqui de braços abertos aqui esperando a sua ideia, o seu projeto e que você possa, deixe o Vem Studio abençoar o seu ministério, o seu projeto. Tá bom, galera? Esse episódio de hoje é um episódio especial, como todos os outros, né? A gente está vindo aí de uma temporada de uns pastores aí bem pauleira, galera, né, que tem abençoado muito o nosso podcast. Esse cara que tá aqui hoje ainda não apareceu ainda na filmagem, mas é um cara que, né, a gente se conheceu na adolescência, é um cara que, né, a gente já via o Senhor agindo na vida dele, já viu o chamado pastoral, já viu o chamado, né, profético, apostólico na vida dele. E hoje, né, eu tô muito feliz por ele estar aqui honrando a gente aí, honrando nosso projeto. Gostaria de que vocês recebessem com alegria, Pastor Leandro. Top, 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 top. Douglas, é um Obrigado. prazer, cara. Uma honra, né? Uma honra poder estar aqui, né? Primeira vez, hein, no podcast, cara, fica já nervoso. Pô, que honra. Botou câmera e já fica apavorado, né? Mas é bom demais estar aqui, agradeço o convite. Pô, espero conseguir expressar aquilo que o Senhor colocar no nosso coração e que isso transforme você, que vai ser alcançado por essa palavra, por esse podcast. Então, brigadão. Tamo junto sempre. Amém, mano. Eu que agradeço aí, cara, a disponibilidade. Eu sei que não é fácil, né? Não. Com igreja, família, não é fácil, né? Tá aqui. Agradecer também o Marcelo, que tá sempre com a gente aí no comando. Marcelo. Marcelo, gente boa. Então, eu não vou te chamar de pastor Leandro, eu te chamar Não, de Leandro, Leandro. Leandro, eu fico Leandro. até nervoso. Eu te chamar de pastor porque a gente já se conhece um Não, tempão. Leandro, Eu não quis essa conversa de pastor. Então, mas, bem-aventurado és tu. Leandro, eu já te conheço de algum tempo, já conheço, né? Não conheço teu Sim, sim. garoto ainda, mas conheço tua esposa e tal. Mas fala pro pessoal aí quem é o Leandro, né? Então, gente, como já disse o Douglas, eu sou Leandro, tenho 34 anos de idade, sou casado há 13 anos, tenho um pequenininho, meu garotão, vai completar 3 anos de idade, o Isaac, meu bagunceiro, né? E a gente pastoreia hoje a Igreja Batista Filadélfia, 4 anos de pastoreio, sou novato na área, tô aprendendo muito ainda, né? E estamos aí caminhando cada dia mais com o Senhor e aprendendo, né? Essa carreira é um aprendizado direto. Andar com Cristo é aprender todo dia, né? Ninguém vai chegar é, a conhecer totalmente tudo, né? A gente está aprendendo, está caminhando com Jesus, né? Então, essa é a minha simples apresentação por enquanto. Esse sou eu. Mandar um abraço aqui pra Geisa. Né? Muito tempo que eu não vejo a Geisa. Geisa, Continua linda. benção, benção. Deixa, Isso aí é deixa, contigo. deixa eu fazer minha média, Então, deixa eu fazer minha média. eu acho que a Linda é minha esposa, né? Não, aí é contigo também. Vai comprar uma briga aí, porque eu acho a mais bonita a minha esposa. É melhor a gente não discutir isso, não. Mas é isso, cara. Mas, cara, vamos ouvir um pouquinho de você aí, cara. Como você começou, assim. A gente sabe que o Love Talk Podcast é um podcast mais focado na área do louvor, da adoração, desse serviço, né? Dessa Sim, incumbência sim. que a gente tem. E, tipo assim, às vezes acaba arrumando para outras vertentes Mano, aí, outra né? trilha. No episódio anterior, a gente teve um outro pastor que a gente, né, conversou sobre essa transição entre, né, o pastorado e essa área ministerial, né, da música e tal. Mas eu gostaria de ouvir um pouquinho de você e como, né, começou essa questão da música. Você já é desde berço, né, que você já toca, você tem músicos na família, né, ou foi uma Sim. coisa que veio depois? Então, a questão da música, né? Em casa não tinha muito músico, não, né? Eu tenho meu avô evangélico, né? Já faleceu.
há muitos anos, mas não tem meu pai e a galera, ninguém músico. Mas, assim, eu comecei com 5 anos na igreja, né? 5 anos. Todo mundo sabe que é a pegada mais forte, que chama mais atenção para alguém novo na igreja é a música. E meio que quando a gente foi crescendo na igreja, a gente foi se identificando cada vez mais com a galera que tocava e tal. Aí, na época, eu era da Assembleia de Deus do Quissamã. Ainda do templo antigo lá. Hoje tá novo, é outro templo, diferente, né? Mas na época, pô, já teve uma banda que tocava há muitos anos, turma do Gelson, hoje já é pastor pastoreando, hoje Igreja da Assembleia de Deus. Pastor Gelson, Isso, Maurício, Maurício galera, tocava né? batera, né? Então a gente já admirava aqueles caras tocando, né? Ficava olhando e a nossa expectativa era um dia tocar também, né? Cara, era eu e meu irmão, né? E eu curtia cantar, mas na época era tocar que eu queria aprender. E a gente foi aprendendo. Quando você tá dentro de igreja, meio que é natural você começar a aprender tocar música, então fazer música e tal. Então eu comecei a pegar no violãozinho, né? Mas o meu irmão sempre foi mais desenvolvido pra música. Eu tava indo devagarzinho no meu passo a passo, né, cara? Aí comecei a pegar o violãozinho, e tu pega a nota com um. Tinha um amigo nosso que já tocava, depois de um tempo, já tocava na igreja, tocava baixo. E ele foi meio que botando pilha pra gente aprender. E eu comecei a aprender o violão, meu irmão já se destacava um pouquinho mais. Aí a gente só tava esperando o momento de abrir aquela vaga, né? No Ministério de Louvor pra você poder tocar, né? Então meio que assim, tem que sair alguém pra você entrar. E o tempo vai passando, as pessoas vão mudando, alguns vão ficando, outros vão saindo. Aí o meu irmão, na época, começou a tocar guitarra. Ele começou a tocar guitarra, já tinha um tecladista, que era o Flavinho. Ô, Flavinho, muito tempo que eu não vejo Flavinho, o Flavinho cara. tocava teclado, na época lá. E, pô, o baixista era o Alexandre, tocava lá, e tinha um batera, não me lembro quem era na época. E não tinha instrumento pra me tocar. Entendeu? Não era o cara bom ainda, né? Nem sou, né? Eu tava aprendendo. Mas aí o que aconteceu? Aí o amigo que era baixista, Alexandre, chegou e falou assim: pô, vou comprar um instrumento pra tu tocar e vou te ensinar a tocar. Pô, cara, ele comprou uma panderola pra mim. E foi, me deu uma panderola pra eu tocar nos cultos, cara. Eu fiquei felizão. Pô, não tinha chegado ainda de onde que eu queria, mas já tava na panderola. Já tava no grupo do Ministério de Louvor. E aí comecei a tocar minha panderola, né? Comecei a tocar minha panderola nos cultos e tal. Quando vagou na guitarra, o meu irmão foi quando o Alexandre saiu, meu irmão foi pro baixo e vagou a guitarra. Aí eu caí pra guitarra, não sabia tocar de ouvido ainda. Então eu ficava olhando a mão do Flavinho. E foi nessa que eu comecei a tocar um pouco de teclado também. Olhando a mão dele, comecei a olhar e tentar reproduzir isso em casa. Pedi pro meu pai comprar um teclado. Na época, meu pai comprou. Eu falei, compra a revista pra mim na banca, que eu vou aprender também. E ali comecei também a aprender um pouco de teclado. Então comecei a agregar guitarrinha, tocava violãozinho, um pouquinho de teclado lá e tal, né? E foi assim que a gente começou a entrar na área de música dentro da igreja, né? Cara, muito maneiro, cara. Eu acredito que todo mundo, Pô, a gente que é assembleiano, né, cara, raiz, geral. acho que a gente começou todo mundo naquela vibe de, né, querer copiar alguém que já tava lá. Mano, é. E era uma coisa mais, como é que eu posso dizer? Era igual o cachorro quando tava com osso, né, cara? Ninguém queria sair, meu irmão. Era uma briga, era uma disputa danada pra Pô, gente eu fui até baterista, velho. Não sei como. Cara, mas é incrível, cara. Eu tava até falando num outro episódio que, cara, na Assembleia o pessoal até saía no tapa pra tocar. Hoje que eu tô em outra denominação, cara, tu chama alguém, É muito a isso. galera some, velho. muito A isso. galera some. Mas, enfim, cara, a gente vai, né, tocando e vai caminhando nessa questão da música. Aí chega a adolescência, né, cara? Adolescência a gente quer bater asa, quer O voar, cara quer. quer sair fora. Aí geralmente na adolescência a galera monta banda, aí quer tocar rock, quer tocar as coisas. Chegou a passar por algum período que você saiu, se afastou da... Então, na minha adolescência, né, cara? Na minha adolescência eu dei uma voada, né? Vazei. Pô, parece que profeta, ex-profeta. É. Cara, aí eu gostava de rock, né? Gostava de rock e tal. Aí era mais tocava na escola e tal, com a galerinha no pátio e tal. Tinha me desviado, tava vacilando. Mas não durou muito tempo, graças a Deus,
Não durou muito tempo, não. Foi rapidinho, foi alguns meses, mas foi muito intenso, né? Eu falo que foi alguns meses fora da presença de Deus, mas foi muito intenso, né? Era roqueiro dos brabo, né? E era engraçado, porque, pô, preto, né? Quem fala que eu não sou preto, eu mato, hein, ó. Pelo amor de Deus, né? Então, passou de 6 horas, já é preto. Cabelo ruim. Cara de pagodeiro. Era muito difícil ser roqueiro, né? Mas eu tinha que dar um jeito. Mas eu era metalheiro, gostava de rock pesado, usava umas correntes, ia no showzinho. Mas naquela época eu só tocava mesmo, na escola, né? Foi a época de ovelha perdida. Mas o Senhor me resgatou rapidinho, me deixou só alguns meses. E eu voltei rapidinho pra presença. Cara, mas eu tava lembrando aqui, falei, pô, cara, vou convidar o Leandro pra lá no podcast. E, cara, eu tava lembrando de quando eu te conheci, cara. Foi, se eu não me engano, foi 2008 ou 2009, agora eu não lembro ao certo o ano. Eu lembro que foi com a Elaine, cara, lá nos Sim. adolescentes. Aí fala, pô, vai vir um cara aí que vai cantar aí a música, não sei o quê. Os caras, pô, é um cara lá do Quissamã. Um garoto lá do Quissamã, um roqueiro lá do Quissamã. Aí, pô, chega o Leandro, eu lembro até hoje, cara. Tu lembra qual era a música que você cantou lá? Não, Eu não. lembro até hoje, cara. Foi aquela música da Apacentar, aquela. Sou tudo aquilo Sim. que dizes que Linda música, sou. linda. Então, cara, eu lembro muito, cara, dessa época que quando você chegou lá na sede, né, que começou a frequentar lá e tudo. E foi mais ou menos nessa época que você começou a desenvolver a questão do teu ministério, como foi a questão do chamado pra você, que você, tipo assim, às vezes a gente tá tocando, né, tá no ministério, mas às vezes a gente não tem um propósito, né, cara? A gente tá lá tocando porque a galera tá tocando, é uma coisa que tu gosta de fazer. Mas quando foi aquele momento que virou a chave na tua cabeça e fala, caraca, Deus me chamou pra isso. Então, era muito engraçado, porque, tipo assim, eu sempre tive no meu coração o desejo de ser um pregador, né? Ser pastor. Isso vem há muitos anos. Mas eu tinha um conflito com a parte musical. Tipo assim, eu quero ser pregador. É isso que eu quero fazer. Ponto. Só que eu fui numa vigília lá na igreja e veio um profeta e falou comigo que Deus ia me usar muito no louvor. Ah, mano. Pô, do cão esse profeta. Fui pra casa revoltado. Falei, não, eu quero ser pregador. O cara tá falando que Deus vai me usar no louvor? Pô, cara. Ai, mas já tinha um irmão que era o... Cara, não é Vanderlei, não. Esqueci o nome dele. Ele tem um nome diferente. Ele já fazia umas firuras, uns melisma na época. E nem era muito normal, né, cara? Fazer aquilo pra época. Mas ele já fazia, era engraçadão. Ele começava o hino simples, ele começava fazendo um monte de coisa. E a gente ria dele na época, mano. Porque não era muito normal melisma pra aquele tempo. E o cara já tinha essa inspiração meio americana, black. Pô, aí ele também falava, cara, Deus vai te usar no louvor. Eu falava, esses caras tão malucos, eu sou pregador. Eu vou ser pregador. Cara, até que eu comecei a entender essa parte do louvor, essa parte da adoração. Embora hoje eu conduzo um ministério pastoral, eu ainda sou muito agarrado à adoração, ao louvor, né? E eu comecei a entender essa parte do louvor. Só que o engraçado foi o seguinte, eu tava na parte como instrumentista. E agora, eu tava indo pra cantar, eu gostava de cantar. Aí botaram o maestro, vocês vão lembrar, maestro Ezequias. Você lembra do maestro Ezequias? Ele foi pra longe, né? Não tá nem mais aqui, não sei se tava no Espírito Santo. Ele tava no Espírito Santo. Então, o maestro Ezequias foi dar aula de canto e de teoria musical lá na igreja. Aí um dia, na aula de canto, o maestro Ezequias perguntou se eu tinha comido. Tu comeu, meu filho? Porque, meu Deus do céu, tu é muito desafinado. Cara, mano, que pasada, mano. Que eu acabei de receber do ministério. Eu falei, pô, será que eu canto tão mal assim, né, cara? Aí eu comecei ali dar uma prioridade à parte do louvor, a cantar, né, mano? E fui aprendendo, fui começando a melhorar e tal. E aí começou a fluir a parte do louvor na minha vida, né, cara? E hoje, é o que eu falo, em questão da adoração, do louvor, pra mim importantíssimo. Eu não consigo... Eu falo assim, eu posso subir no púlpito sem saber o que eu vou pregar. É fácil resolver esse problema. É só eu louvar antes.
que eu sei que a palavra vai vir. Então, assim, eu comecei a entender a importância do louvor, né, da adoração, e tento sempre trazer um pouquinho disso que eu carrego, disso que Deus me deu, para essa geração, né, cara? Para essa galera que tá perdida no estilismo, tá perdida achando que é só chegar e tocar, é só chegar e cantar, é só um talento. E, cara, Deus não tá à procura de mais um talento, né? Então, Deus tá à procura de verdadeiro adorador, mano. Ele não é talento, ele não disse, eu tô à procura de talento, eu tô à procura de gente que sabe fazer. Não, ele pega quem não sabe, né? E ele capacita quem não sabe, entendeu? Então, não é sobre o que eu sei fazer, e sim sobre o que eu vou fazer, para quem eu tô fazendo, né? Então, isso muda toda a perspectiva. Pô, eu posso saber fazer, mas, né, eu já dei palavras duras para alguns caras de música, né? Eu já dei uma palavra uma vez para um amigo, e eu falei, mano, você toca para quem, mano? Você toca pra quem, mano? Você toca pra Jesus mesmo? O cara, na hora, recebeu aquela palavra, foi dura. Mas isso a importância, né, mano? É o porquê eu faço, pra quem eu faço, né? Então a gente tem que se perguntar sempre isso. Então, eu levo a minha vida dessa forma hoje, em questão ampla, né? Mesmo que hoje eu atue menos no louvor, né? E tenho mais o pastoreio para cuidar. O louvor faz parte da essência do que eu carrego, né? E isso acontece no meu secreto, isso acontece quando estou num culto, né? Então, assim, tem pastores que deixam de ser adoradores depois que se tornam pastores, entendeu? E eles se tornam administrador de igreja, administrador da adoração dos outros. E eu dou graças a Deus que eu continuo sendo um adorador, sendo pastor, né? Não vou para a igreja para administrar a adoração de ninguém. Eu falo que quem cuida da vida dos outros não está cuidando da sua. Eu tenho a minha vida para cuidar, mesmo tendo que cuidar da vida de algumas pessoas, né? Então, essa foi a vibe, né? Na parte do louvor, né? Mano, é aquilo que a gente vinha conversando no carro, né, cara? A adoração, ela é contemplação, né? Você enxerga aquilo que Deus é e você reage àquilo, né? E como Sim. você vai reagir, cara, é muito importante, né? É muito importante a gente ver como a gente vai reagir. E a gente pegou uma transição de... você vai entender o que eu vou falar, uma transição de uma época que o louvor era simplesmente um período do culto. Vamos ouvir a equipe de louvor. O pessoal cantava 3 louvores. Sim. Daqui a pouco aquele momento simplesmente era cortado e vamos seguir normalmente com a liturgia da igreja. Sim. Quando você consegue entender o que é adoração, né? A gente fala, ouve muita gente falando que adoração, música não é adoração. Mas a música é uma ferramenta incrível para você trazer a presença do Senhor, né? E quando a gente entende, né, que a gente vê, né, consegue entender quem Deus é, e a gente consegue reagir àquilo através da música, através do fluir da presença, as coisas começam a fazer muito mais sentido, né? As coisas começam a fazer muito mais sentido. E eu acho que é isso, cara. É um tempo que a gente está vivendo em relação à questão do louvor, é esse tempo, né? É o tempo onde a gente consegue, aquilo que a gente vinha conversando, externar aquilo que a gente já vinha fazendo, que a gente já vem fazendo no secreto, né? A gente simplesmente vai unindo, né, a adoração das outras pessoas, né? O que eu vejo hoje, Douglas, é o seguinte. Eu acho que o ministério de louvor da igreja precisa entender o conceito de ministério. Porque tem muita gente que entende que ministério é serviço. É óbvio, é a etimologia da palavra, é serviço. Ministério é serviço. Só que eu não sirvo a igreja em adoração. A gente precisa ter essa compreensão. O problema é quando a minha escolha do que eu vou louvar, como um ministério de louvor, é baseado no que a igreja quer ouvir. E não no que Deus quer ouvir. Sabe? Então, uma das coisas mais profundas, eu estava te contando no carro sobre uma experiência de um dos cultos que a gente viveu isso, foi que naquele culto eu estava muito corrido no meu dia, eu tinha recebido uma família na minha casa e eu não tive nem tempo para pensar qual louvor eu louvaria. E quando eu cheguei no culto, a primeira coisa que eu fiz ao orar foi falar: Deus,
eu não sei o que o Senhor quer ouvir. Você pode me dizer o que você quer ouvir hoje? E eu tava dando ali no violão um sol e um dó, um sol e um dó, um sol e dó. E veio um hino que eu não tô acostumado, não tá no meu repertório para cantar. Mas veio aquele hino... tentando lembrar, eu escuto ele todo dia, aí na hora de lembrar, esqueço do hino. Que amor é esse, graça incalculável. Cara, veio essa frase, eu nem sabia direito a sequência do louvor. Mas veio essa frase, eu comecei a louvar e parece que o hino veio progressivamente sendo lembrado na minha mente. E depois daquele primeiro, o restante foi tranquilo. Mas qual é a preocupação? Não é louvar para uma igreja, ouvir que o louvo bonito é óbvio, a gente sempre vai falar da qualidade do louvor. Adoração não tem como medir, louvor tem. Então a gente vai falar da qualidade do louvor, da qualidade do músico, da qualidade de quem está cantando. Tudo isso precisa ser com excelência, é óbvio, você não vai se apresentar diante do seu Senhor de qualquer forma, com qualquer coisa, né? Mas você tem que entender que você está diante de Deus e não diante de um público. Não é um show, não é uma apresentação para alguém. Quem está ouvindo, quem realmente importa, e esse é o problema dos ministérios hoje em dia, para quem realmente importa é para quem a gente não está fazendo. Então aí está o problema. Porque você começa dentro de um ambiente, porque eu sempre falo isso, cara, por que Deus habita no meio dos louvores? Por que Deus se manifesta? Porque o profeta, quando não estava inspirado para profetizar, chamou alguém para tanger, chamou alguém para tocar. E ali veio a inspiração, e a mão do Senhor veio sobre mim, diz o profeta. Porque o ambiente que Deus está habituado a viver é um ambiente de adoração. Isaías vai dizer, né? Os anjos cantam, santo, santo, santo. É esse ambiente, um ambiente onde ele é elogiado, um ambiente onde ele é glorificado, um ambiente onde ele é contemplado, como você colocou. Você está entendendo? Então o problema, a dificuldade que nós temos nos dias de hoje é que quando eu toco, eu canto, eu quero ser contemplado. E a gente se esquece de um versículo que diz, cara, ele não dá a glória dele para ninguém. É isso. Eu sou o único, diz o Senhor, e fora de mim não há outro. Então, esse é o problema, quando o músico, quando o tangedor, quando quem está no louvor quer ser contemplado. Enquanto, na verdade, você tem que se esconder. Né? Ah, mas não tem como se esconder. Mano, teu coração tem que estar pronto para isso. Para não aceitar elogio. Para tapinha no ombro dizer, pô, mano, você arrasou hoje. Pastor Leandro dizia assim para mim, Leandro, sempre se preocupe com os elogios. Quando alguém te criticar, amém. Mas os elogios, você tem que dar mais importância de não deixar eles entrar no teu coração. O que vai te matar são os elogios. Então, mano, eu sempre vou pensar dessa maneira, sabe? O meu coração, Davi vai dizer assim, preparado está o meu coração. Meu coração precisa estar preparado para louvar a Deus, para bendizer ao Senhor. Então a grande dificuldade que a gente tem nessa geração é, embora a gente vem cada vez mais aumentando a pegada do worship, né? A galera vem mais nessa pegada. A turma tá worshipeira demais, né, mano? Os músicos só estão usando 4 notas. Maluco, tá loucura. Ainda erra. Tá doideira. E nos nossos louvores, ele é lindo. Ele é isso, cara. Deus olhou na palavra e disse, cara, tem um povo que me honra com os lábios. O coração tá longe de mim. Esse é o problema. Você consegue entender? Porque quando realmente Deus encontra morada no teu coração, né? Quando ele realmente pode tabernacular com você, ele encontra morada, mano, no teu coração, não é o que você faz, não é sobre o que você faz num culto. Você tá entendendo? É sobre o que você faz na sua vida, com a sua vida. Não é sobre o que você tá apresentando na igreja. É sobre o que você apresenta em tudo que você faz, porque a adoração não se remete a um culto de quinta ou a um culto de domingo.
né? A adoração se remete a um estilo de vida. Então, o meu estilo de vida tem que ser de um adorador. Eu tenho que elogiar a Deus não só quando eu abro a boca. Eu tenho que elogiar a Deus não só quando eu tô com o instrumento na mão. Você tá entendendo? Ele vai dizer assim na sua palavra, Mateus vai dizer assim, que os homens vejam nas vossas obras o vosso Pai. Pô, ele não tá falando que os homens vejam na igreja, quando você louvar, quem é o teu Pai. Não, ele tá dizendo que em tudo que você faz, nas suas obras, as pessoas vejam o Pai. Esse é o propósito. Mano, eu vejo muito... Tipo assim, eu penso muito sobre isso, cara. Eu penso que o momento da adoração é um encontro. É isso. É aquilo. Você já viu quando você tá conversando com alguém e você fala, daqui a pouco a gente se encontra pra terminar essa conversa. É quando a gente tá no nosso secreto e depois a gente, né, manifesta a adoração ao Senhor no templo. A gente tá no secreto, a gente tá conversando com o Senhor e Deus fala assim, ó, na igreja a gente termina essa conversa. E quando ele se revela pra gente, né, quando a gente consegue ir àquele lugar daquela conversa, é quando a gente, né, eu fico muito impressionado quando lá na igreja, né, quando a gente tá no momento de adoração, quando o Espírito Santo vem, cara, a igreja começa a adorar sozinha. Não é mais necessário o Douglas estar ali. Não é mais necessário Aquela os música, instrumentos. O que dizer, o que fazer quando ele vem. Então, eu peço todos os dias ao Senhor, Deus, eu quero, toda vez que eu estiver ministrando, eu quero ir ao lugar do encontro. Porque eu sei que quando eu chegar no lugar do encontro, as pessoas não vão precisar mais de mim. É isso aí. É sobre um lugar, né? Tava falando há poucos dias que ele nos ensinou o lugar. Quando ele vai conversar com a mulher samaritana, e a questão é no monte, ou em Jerusalém, ou no templo, e ele vai dizer, não é nenhum e nem outro. Verdadeiros adoradores vão me adorar em espírito e em verdade. Ele não deu um lugar geográfico. Não é ali, não é aqui. Ele não deu um lugar geográfico. Ele não disse, não, é aqui. Ele disse, não, tem um lugar. Precisa ser espiritual e precisa ser sincero. Então, isso é a porta da adoração. É o lugar aonde realmente está a verdadeira adoração. Primeiro em espírito. E ele explica porque Deus é espírito. Não há nada que a minha carne faça que possa ser adoração. Eu posso levantar a mão no culto. Isso não é adoração. Eu posso bater palma. Isso não é adoração. Não há nada que a minha carne faça que possa ser adoração. Porque a adoração para Deus é só em espírito. Só pode ser espiritual. Ela tem que ser em espírito. Então você vai ver muita gente se movendo, mas não adorando. Por quê? Porque a oração é espiritual. Né? A gente precisa entender, Douglas, que... E eu acho que a dificuldade está nesse entendimento. A gente precisa entender que a gente é espírito, que tem uma alma e um corpo. Esse é o principal. Né? Porque o espírito adora a Deus. O espírito só dá adoração a Deus. Foi criado por Deus, é de Deus. A adoração é espiritual por isso. Né? Há uma base da teologia que vai dizer que quando aceitamos Jesus, essa parte que está desconectada, que está desligada, ela é acendida de novo, que é o espírito. Então a gente começa a ser um ser que adora a Deus. Né, cara? Então eu acho que a gente precisa compreender isso. A gente foi feito para adorar a Deus. A essência do ser humano é a adoração. A gente foi feito para isso. É por isso que quem não entende isso, quem ainda não teve essa mudança, na verdade, esse novo nascimento, é o papo de João 3 com Nicodemo, Jesus com Nicodemo, dizendo para Nicodemo, cara, você precisa nascer de novo. Por quê? Por que Cristo está dizendo isso? Porque o que eu vou falar agora só entende quem nasce de novo. Então essa é a loucura. Tem gente que nunca vai entender o que é entrar no Santo dos Santos. Por quê? Porque não entendeu o que é nascer de novo. A galera de hoje em dia acha que eu vivo uma vida velha, eu sou o mesmo cara vivendo de forma diferente. Não, mano.
Novo nascimento é o delete, mano. Você não é uma pessoa antiga tentando viver de forma nova. Você é realmente novo. A Bíblia vai dizer que é uma nova criação. Então, que criação é essa? Espiritual. Porque nós estávamos mortos, vai dizer Paulo, nas nossas ofensas e pecados. Eu não tinha vida, eu tinha só morte. Só que quando eu conheci a Cristo, eu conheci a vida, eu nasci de novo. Não é alguém tentando viver uma vida nova, é alguém novo e espiritual. É por isso que o Romanos 8 diz, não tem condenação para quem anda em espírito. Que não vive segundo a carne, mas segundo o espírito. Então, mano, não tem como adorar a Deus sem o espírito. Não tem como adorar a Deus sem o impulso do espírito, sabe? Então a gente tem o nosso espírito conectado ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo. Então a minha vida, quando ela é regida pelo Espírito, as minhas emoções, a minha alma é regida pelo Espírito, automaticamente a minha carne é movida pelo Espírito. Então, mano, quando eu tenho um espírito conectado a Deus, que alimenta a minha alma, e isso move a minha carne, aí sim eu tenho uma adoração. Do contrário, irmão, Não tem. não existe. Mano, isso, cara, isso foi uma chave, mano. Que hoje a gente fica preso à alma e ao corpo, Isso aí. né, cara? E a gente vê que, tipo assim, a gente sabe que a maioria das doenças, né, hoje do século é relacionada à mente, é relacionada à alma, Por causa de um déficit no espírito. por causa de um déficit no espírito. O espírito precisa governar. Quando a gente começa a entender que nós somos nascidos do espírito e possuímos uma alma E o no corpo. corpo, não o contrário, a gente tem um corpo e a gente, né, precisa a gente tem um corpo, a gente precisa tratar da alma e o espírito, né? A gente não, o espírito a gente deixa pra depois. A gente esquece da revelação bíblica, Gênesis 1, 28, se eu não me engano, que vai dizer, façamos um homem. Quem tá falando isso é um ser espiritual. É o próprio Deus dizendo, façamos um homem. A nossa imagem é a nossa semelhança. O homem não foi criado por um outro homem. O homem não foi criado, não, ele foi criado por um ser espiritual, irmão. É por isso que quando a gente entender, eu acho que quando a igreja entender, né, sobre adoração, sobre louvor, e é o que você colocou muito bem, essa contemplação, a adoração vem por uma revelação de quem ele é, né? Então, eu falo sempre isso, não tem como encontrar com Deus, com a sua glória e não ser transformado, né? O texto do Paulo vai dizer, nós somos transformados de glória em glória. O que ele está dizendo? Toda vez que eu encontro a glória, eu sou exposto a uma transformação. Irmão, não tem como você ver a glória de Deus, todo o exemplo bíblico, toda a história bíblica mostra homens que encontraram a Deus e se prostraram. Caíram no chão, como se tivesse morto, mas logo atenderam a vocação que Deus tinha para eles. Você está entendendo? Por quê? Não é sobre um momento. Não é sobre um dia. Você consegue entender? É sobre toda uma eternidade. É em isso. espírito. É isso. Uau. Você tá entendendo? Então, cara, quando a gente tenta separar isso, não dá certo. Não encaixa. A gente precisa entender que esse lugar de adorador, que é em espírito e em verdade, não é para quem quer viver um momento de 2 horas dentro de um culto. Pra quem quer ir à eternidade se encontrar com ele. Exato, irmão. Porque Deus, falar sobre Deus é falar sobre relacionamento. Nós não estamos falando sobre alguém que simplesmente quer que levante uma estátua dele, né? Esse é o desejo do coração do homem. Nabucodonosor levantou uma estátua, adora. Esse é o desejo do homem. Ser venerado por algum momento, por algum tempo. Mano, Deus, ele não tem carência de adoração. A gente precisa entender isso. Ele é o que ele é e ponto final. Quando Moisés troca ideia com Deus e fala, como que eu vou te apresentar? Eu sou o que eu sou, Moisés. Ele não tem carência, irmão, de adoração. Ele é o que é, irmão. Ele é um ser adorado. E esse texto... Mas ele compartilhou com a gente, Douglas, o privilégio de poder contemplar ele e adorar ele. Sabe, isso é só
privilégio, irmão. Eu acho interessante isso que tu falou, que quando Deus se revela a Moisés, ele fala, eu sou o que sou, né? Quando você pega ali, né, na transliteração desse texto, ele fala, eu sou aquilo que eu preciso ser pra você. É isso. Aquilo que eu vou me revelar pra você é o que eu vou ser. Sim. Eu vou ser Deus, eu vou ser juiz, eu vou ser consolador, né? Eu vou ser o motivo da sua adoração, e teu Deus, ele é aquilo que ele vai se revelar pra gente. E isso é E não há espetacular. outro lugar pra você buscar essa revelação do que um momento de adoração. É ali isso. que ele vai se revelar pra você. Cara, muito, muito interessante. E abre, né, mano? Abre o nosso. Eu acho assim, quando a gente tá no ambiente de culto, né? É óbvio que eu tô dizendo aqui, a adoração não se mede. A gente não consegue medir isso. Não tem nenhum homem que pode medir isso, né? A adoração. Não tem como. A adoração é reportada a Deus. Ele vê o adorador. Ele conhece, né? E Deus não se relaciona com a nossa performance. Nunca. Ele não se relaciona. Deus sempre teve problema. Jesus olhou para uma árvore que era para dar fruto, estava perfeita para dar fruto, estava cheia de folhas, estava lindona. Só que quando ele foi procurar fruto, não tinha fruto. Deus não se relaciona com a tua performance, né? Então, é interessante, porque Jesus viu as folhas, mas o fruto, para achar, ele tinha que procurar. Você consegue entender? Peguei. As folhas ele viu, mas o fruto não. O fruto ele teve que encostar para ver se achava. Ele teve que, não era só olhar de longe, ele teve que procurar. E quando ele procura, ele não acha o fruto. Então, essa é a grande questão. Ele não se relaciona com uma performance, né? Não adianta. Ele vai procurar o fruto em nós. Ele procura o que é a adoração da gente. Você tá entendendo? O cara, a melhor performance do culto foi a dele. Maluco, solo. Que solo? Caramba! Não, Jesus não. Ele vai procurar, eu me lembro muito de um louvor que tocou muito no meu coração. Quem é você, longe do altar? O que Deus vai ver quando te sondar? Quem é você, além de domingo, quando as luzes do discurso e da máscara... Cara, que louvor. Que louvor. Né? Então tem um lugar que Deus nos encontra, mano. E tá longe da exposição sua diante dos homens. Eu me lembro de uma mensagem que eu preguei e foi tão simples, foi 15 minutos de pregação. E eu falei com os irmãos, eu não tenho muita coisa para dizer. Só lembrar vocês que quando o véu se rasgou, após Jesus ter morrido, as pessoas viram que lá não tinha arca. Então, a minha pergunta foi, se o véu se rasgar e as pessoas puderem ver quem você é, o que elas vão achar? Né? Então, cara, eu falo isso com muito temor, porque eu já me relacionei com uma performance, né? Tem um momento da vida que a gente se perde e a gente centraliza em nós, né? E eu já me relacionei com essa performance. Então, a pergunta é essa, quando o véu, conta aquilo que tampa, o que está escondido se rasga, o que a gente vê, né, mano? Se Deus pudesse hoje abrir o que realmente importa, que é o que o homem não tá vendo, e pudesse mostrar quem é o Leandro, essa foi até a colocação que eu fiz para a igreja. Será que vocês me amariam? Ou me admirariam do jeito que vocês me admiram? Sabe? O mais legal de se relacionar com Deus é que ele te aceita de uma forma que você não precisa se mostrar para ele, igual você se mostra para os outros. Então, o mais top de se relacionar com Deus é que quando você falha, que quando você erra, o amor dele permanece o mesmo. Ele não te chuta para fora da presença dele porque você errou. Pelo contrário, ele te dá motivo para poder continuar. Eu falo, e eu vou abrir meu coração aqui hoje, eu não acerto sempre. Na verdade, eu acho que eu erro mais do que eu acerto. Mas o meu coração que me faz adorar o meu Senhor, me faz entender esse amor incondicional. Ele é muito maior. Eu tive um pai muito bom, mas ele é muito maior do que um pai terreno que eu tive. Eu tenho admiração de uma igreja, mas eu sei que qualquer falha faz essa igreja deixar de me admirar. Mas eu tenho um Deus que me conhece por completo. E ele sabe do que a igreja não sabe.
Ele sabe do que minha esposa não sabe. E eu acordo todo dia com Deus querendo se relacionar comigo. Irmão, perdeu o time. Eu falo sobre o time do jardim. Perdeu o time do jardim. A hora do encontro. Eu não posso. Mano, tu falou algo muito interessante que eu costumo perguntar para todos os convidados que vêm aqui, né? Porque a gente que, não só o pessoal que trabalha na música, né? Você como pastor, às vezes fica tão atarefado, né, com as coisas, a gente, né, tem metas, tem desafios, tem, né? A gente quer ver a obra avançando e a gente perde aquele propósito. A gente perde o alvo, a gente perde o objetivo, Sim. né? E eu sempre pergunto para todas as pessoas que vêm aqui, eu sempre faço essa pergunta. Existe alguma experiência, algum momento da sua vida ministerial ou algum encontro que você teve com Deus que Deus ele sempre te leva para aquele lugar para reafirmar o compromisso que ele tem contigo? Às vezes você tá num momento e Deus te traz uma experiência ou te traz uma coisa que aconteceu marcante e fala, pô, não, realmente, é para eu voltar, né? Para voltar à essência, né? Uma das coisas que eu aprendi é que nem tudo que tá dando certo é o certo. Nem todo ministério bem sucedido tem a mão de Deus. Ou agrada a Deus. Né? O homem é bom em administrar. O homem é bom em conduzir pessoas. Hoje é tão real que os pregadores são mais coach do que profetas. É muito real. Então, assim, o homem sabe como fazer. Mas é óbvio que tem um ponto na nossa vida que essa autossuficiência, ela nos tira do caminho certo. Eu vou assumir o negócio aqui. Eu tava falando isso contigo no carro, mas quando eu assumi a minha primeira igreja para dirigir, eu tava falando, cara, eu achava que era moleza. Carismático. Eu falei, sou simpático, gente boa, tem a linguagem adequada para o público certo, sei o que falar, como falar, a oratória é boa, o sermão é bom, tem todos os talentos para dar certo. E fiquei anos dentro da mesma igreja, sem dar certo. A expectativa de geral era, vai crescer. A minha expectativa era, vai crescer. Mas não é sobre o que eu sei fazer. É sobre quem eu dependo. Eu citei um texto há poucos dias que era o seguinte. Pedro não precisava de peixe no barco, ele só achava que ele precisava. Ele precisava de Cristo no barco. Encontrando Cristo, ele encontrou peixe. Não era sobre o que Pedro sabia fazer. Ele sabia fazer muito bem, mas numa noite não foi bom. Né? Salomão do Reg vai dizer, louvou Pedro, né? Que parece que Pedro perdeu a mão. Você tá entendendo? Então, cara, é isso. Eu me lembro que quando Deus falou comigo sobre isso, ele falou comigo que o inimigo não tenta te tirar do propósito como se você estivesse saindo dele. Ele te dá um propósito dentro do propósito que você já tem. Então parece que é de Deus. E a grande problema é isso. É quando a gente anda naquilo que parece. Cara, a Bíblia vai dizer que o homem é levado às suas próprias imaginações ou fabulações. A gente começa a criar coisas em algo que já é de Deus. Entendeu? Então o que o inimigo faz? Isso aqui é de Deus. Mas você começa a inventar coisas naquilo que talvez é simples. Como que eu uso para ilustrar isso? É simples. Olha, o pão é o francês. Eu te dou o francês na tua mão, Douglas. Só que você pega e você fala assim, eu gosto com creminho. Aí você faz o creminho e joga em cima. E dá para outra pessoa. A pessoa fala, tem que ter uma cereja. Botou uma cereja em cima. O outro fala, tem que ter um creminho de açúcar. E põe. No final das contas, já não é o pão francês. É isso, cara. O que Deus tem pra gente é simples. É só um pão francês. E não precisa inventar nada. É o que é necessário. E a gente, muitas das vezes, se perde nisso, irmão.
Eu me perdi na autossuficiência, achando dá pra fazer porque eu sei fazer. Quebrei, irmão. Posso contar o testemunho rapidinho só pra tu entender? Vontade. Tirei um menino da rua, comprei travesseiro, colchão e levei pra igreja. Você não tem pra aonde ficar, nem aonde dormir, eu te acolho, porque eu sou pastor de verdade. Essa foi a minha mente. Tô fazendo bem, é isso que todo mundo tinha que fazer. É dessa forma que os pastores tinham que agir. Passou algum tempo, o menino roubou, levou muita coisa da nossa igreja, e eu tava frustrado, decepcionado e achando, Deus não me chamou para ser pastor. Vou terminar, que essa experiência é forte para mim. Deixa eu te contar. O que acontece? Minha reclamação com Deus. Tava fazendo tudo certo. Quem tá fazendo isso hoje em dia? Só queria ajudar. A melhor das intenções. Eu queria ver esse menino transformado. E Deus me lembrou da frase que eu usei. Ele me disse assim: você só queria ser o pastor que você acha que os outros não são. Não tem a ver comigo. Tem a ver com você. Pô. Nossa. Parecia ter Deus, irmão. Parecia ser bom. Os meios eram... É isso. Mas por que Deus me frustrou? Pra eu entender, mano, que tudo precisa ser pra glória dele. O caminho de volta é mais dolorido. Toda vez que eu lembrava, eu chorava. Até que Deus me explicou. E falou comigo assim: agora volta e pede perdão ao teu pastor. Eu coloquei alguém sobre você. Você nem sequer perguntou para ele o que ele achava. Você se achou melhor do que ele. Porque você prega mais, porque você faz mais, você não honrou quem eu botei na tua vida para você honrar. Meu pastor foi conversar comigo na minha barbearia, eu em lágrimas pedi perdão. Falei: pastor, sabe qual é a verdade? Eu me achei melhor do que vocês. Eu faço mais do que vocês, eu acho que eu prego mais do que vocês. E meu Deus me mostrou que eu não sei nada. Irmão, É isso. Caminho de volta. Vai ter um momento na vida que você vai se perder. Pedro também se perdeu. Mas Jesus foi lá na beira do mar, onde encontrou ele a primeira vez. E falou: vambora, Pedro. Eu tenho Atos 2 para acontecer. Eu ainda te prometi uma grande pesca de homens. O caminho de volta ele é sempre mais dolorido, mas o resultado da volta é por isso que eu te falei, são 4 anos pastoreando de lágrimas. Aprendendo que eu não sou a última Coca-Cola do deserto. Cara, incrível. Incrível. A gente fica até sem palavras, assim, pra expressar, sabe? A gente não imagina. Igual eu falei, o foco desse podcast é isso, cara. É trazer a clareza, aquilo que muitas pessoas acham que é simples, que é fácil. Né? Não é fácil. Não é fácil a gente, né? O serviço não é fácil. O ministério não é fácil. Né? O chamado, né, principalmente, não é fácil. Deus, ele, né? O próprio Jesus aprendeu a obediência por meio de sofrimento. É isso aí. Então, e a gente não quer sofrer, né, irmão? Vamos continuar pregando. Pare de sofrer. Não existe, não existe. E é uma coisa que você falou sobre, né, sobre essa questão, voltando um pouquinho antes aí, né? Uma vez essa questão de você levar a pessoa à adoração, né? Tava vendo uma pessoa conversando, agora eu não lembro onde foi. E ele falou sobre louvor. O louvor hoje em dia tá muito antropocêntrico. Não sei por quê, que o louvor tem que ser cristocêntrico. E a pessoa chegou e falou assim: não, o louvor ele tem que ser antropocêntrico mesmo. Não, falando do homem, ele, não, deixa eu te explicar. Ele falou: o louvor tem que ser antropocêntrico porque a gente precisa fazer as pessoas entenderem primeiro, para depois elas acessarem, né, a adoração. E, tipo assim, com a palavra é a mesma coisa, né? Você tem que fazer as pessoas, uma linguagem para a pessoa entender. A Bíblia é assim, né? Para depois você fazer a pessoa acessar o que é espiritual. E é uma linhazinha, né, muito tênue para você fazer aquilo, o entendimento virar uma performance, né? Sim.
Então é uma coisa assim que, ainda mais você que tem essa questão da palavra, da oratória, né? De poder. Eu já não tenho muito isso, né? Eu gaguejo pra caramba. Eu já não sou muito bom pra falar assim. Às vezes louvando, não, louvando as coisas fluem, mas na hora de você pregar é mais complicado. Então, fala aí de algumas experiências que você já teve aí sobre essa questão, assim, você às vezes achar que tá falando uma coisa, mas na verdade não era, né? Às vezes as pessoas entendem tudo errado. Né, cara? Tipo assim, né? Você tá falando algo interessante. Por quê? A Bíblia ela é cheia desse. Ela é cheia de homens tentando expressar Deus, né? Então a Bíblia é cheia de pessoas naturais tentando descrever um Deus sobrenatural, né? Então a base da teologia que a gente chama é antropopatia ou antropomorfia, de forma e de sentimento. A Bíblia é cheia disso, né? Então, cara, quando você vê, né, por exemplo, você vê João na ilha de Patmos dizendo que os olhos dele eram como chama de fogo, ele está usando uma figura, algo que ele conhece, para chegar perto daquilo que ele achava. Só pra gente entender, né, mano? Então, assim, questão da adoração, questão do louvor, é óbvio que a gente precisa tocar o homem na sua natureza humana para conduzi-lo a algo espiritual. Eu tinha um pastor que dizia assim: começou no espírito, pastor Jorge, começou do espírito, termina no espírito, meu Deus do céu. Agora, começou na carne, termina no espírito, meu Deus do céu. Ele não pode começar do espírito e terminar na carne. Então, assim, a gente vê muito isso, né, cara? Hoje, sim, tem muitos louvores e eu acho, esse é o problema. Eu acho que quando tem muitos louvores criados que é simplesmente de Deus, é Deus falando, a interpretação é essa, é Deus falando para o homem. Ok, Deus falando para o homem. Mas esse falar de Deus para o homem já não tem nada a ver com o propósito que Deus tem, e sim com o sentimento do homem. Pegou a visão? Entendi. Ah, você tá triste, irmão. Então o louvor é: não, eu sou o teu consolo, não chore. Mano. Então, assim, hoje você pega muito, infelizmente, eu falo infelizmente, né? E isso, irmão, talvez vale por um momento. Você tá passando um momento difícil, cara, é óbvio que você quer um carinhozinho na cabeça, quem não quer? Então, assim, é válido para um momento. Não pode ser o fundamento. Não pode ser o fundamento. Eu escutei um louvor, é válido no momento. O problema é o seguinte, irmão. A gente faz escola. A gente ensina isso. E a gente vai ver uma geração reproduzindo isso. Esse é o ponto. E cada vez mais, irmão, vai se perder. E eu vou citar um exemplo bíblico só para você entender. O incenso usado num lugar santo, dentro do tabernáculo, era proibido usar a mesma combinação de especiarias em qualquer outro lugar. Quando o incenso no tabernáculo era aceso, muito cheiroso, todo mundo sabia, é o incenso da casa de Deus. Não é de outro lugar. O cheiro era conhecido. É peculiar. Entendeu o que eu tô te falando? É único. É único. É único, irmão. Então, imagina, não pode se perder isso. Isso não pode se perder. O cheiro é único da adoração. O cheiro de uma casa cheia do Espírito Santo é único, irmão. Isso não pode perder. Entendeu? Então hoje a indústria gospel, ela fabrica o que eu quero ouvir. Nós estamos falando da indústria gospel. Ela fabrica o que eu quero ouvir. E é por isso que ela parece que é Deus falando com o homem. Ok? Agora, vamos para a Bíblia e ver o que Deus fala com o homem. É fácil. Arrepender-vos. Vê o que Deus está falando com o homem. Pode pegar toda a Bíblia. Pode pegar toda a Bíblia. E ver o que Deus pode estar falando com o homem. Vamos pegar um homem que está passando por um conflito. Por uma dificuldade. Elias. Magoadíssimo. Vamos dizer que Elias está em depressão. Pensando que quero morrer. E o que Deus vai falar para aquele cara?
Irmão, Deus chega pro cara, mano. come, levanta. Come, bebe, grande ainda a tua caminhada. Mano, você tá parado por quê? Elias come, bebe e anda 40 dias. Chega até o monte do Senhor. Olha isso. No monte do Senhor ele vai pra caverna. Deus chama Elias de novo. Vem terremoto, vem bababá. Numa brisa suave, Deus fala com Elias. O que ele fala? Tá fazendo o quê aí? Só que a gente não viu o seguinte. O que Deus vai falar para aquele cara? Sobe para a parte mais alta do monte. Por quê? Porque Deus falava na parte mais alta do monte. Você não viu? Deus vai olhar para ele e vai falar, tá se sentindo demais. Ainda tem muita gente que não se prostrou diante de Baal. Isso é a chave. Irmão, Deus não tá dizendo, não chore, quem cuida de você não dorme. Deus tá dizendo, cara, eu tenho algo para te revelar, mas não é eu que tenho que vir aonde tu tá, é você que tem que ir aonde eu estou. Pô, meu irmão. É isso. Você tá entendendo isso? Mano, Deus não tem que ir aonde a gente tá. Nós que temos que ir na geografia de Deus. Aonde Deus está, é aonde ele se revela, irmão. Você tá entendendo? Então, cara, a gente precisa compreender isso. É por isso que eu falo, há um perigo. Qual perigo que é esse? É da gente ficar ministrando de homem para homem. Quando a gente vê, quando Deus está falando sobre o propósito que ele tem. Deus chama a gente para dar um propósito. Deus pegou Pedro, tirou do peixe e falou, meu propósito é que você seja um ganhador de alma. Eu não vou fazer um milagre para não te dar propósito. Eu não vou te curar para não te dar um propósito. Eu não vou salvar alguém para não dar um propósito. Deus sempre vai dar um propósito. Pode ser, ele fez um milagre, ele curou, ele vai dar um propósito para aquele que foi curado. Ele expulsou o demônio de Gadareno. O que ele disse? O Gadareno disse para ele, deixa eu te seguir. Não, você fica aqui. E conta pra todo mundo que eu fiz. Você consegue entender? Então, mano, Deus não pegou Elias e falou, vem cá, meu neném. Você é o meu bebezinho. É o ninho do papai. Não, mano. Falou assim, cara, bora. A gente tem muita coisa pra fazer junto. Ah, mas eu não quero. Então tá bom. Unge Jeú como rei e Eliseu no teu lugar. Você não quer? Vou levantar outro que vai ter uma porção dobrada da sua. Você consegue entender? É isso, irmão. É isso. É igual Josué, né, cara? O que Deus chega pra Josué e fala? Moisés tá morto, filhão. Vamos passar o Jordão, pega esse povo aí, passa o Jordão. É isso, irmão. O problema, eu vou te falar um negócio, Douglas. Sabe qual é a loucura desses dias? A gente tá fazendo muito crente mimizento, velho. Muito crente, irmão. Sabe por que os pastores estão cansados dentro de uma igreja? Sabe por que tem pastor... Eu ministrei essa palavra há poucos dias lá na igreja. Cara, quando os discípulos de Eliseu viu que o espaço estava pequeno, eles falaram com Eliseu, podemos aumentar o lugar? Podem. Tá bom, qual é a estratégia? Qual é o plano? Não, cada um dos discípulos vão pegar um machado e vão cortar um tronco. Pô, peraí, mano. Cada um tem que fazer a sua parte. É responsabilidade de cada um se envolver com o crescimento cortando um tronco. Irmão, a galera é mimizenta de hoje em dia. Os crentes acham que pastor... Mano, eu sou meio radical. Às vezes eu falo, por isso que eu falo que eu não sou muito pastor. Por quê? Eu falo com os irmãos lá, eu falo, irmão, você acha que eu tenho que ir na tua casa? Se tu é crente, não consegue convencer os da tua casa, tu acha que o pastor é Superman? É Jesus. É tua obrigação ganhar os teus. Pô, tu vai no culto, ouve a palavra, tá no ambiente de adoração. E ainda precisa de um pastor para revelar Cristo para tua família. Que crente cheio do Espírito Santo que nós somos, irmão. Então a gente precisa entender, Douglas, algo muito simples aqui hoje. Mano, Deus se manifesta para revelar um propósito. Eu vou contar essa experiência para encerrar essa parte aqui contigo, só para eu parar de falar um pouco. Mano, olha que doideira. Pega isso. Eu me questionei porque eu cuidava de muita gente e não tinha quem cuidava de mim. Dirigindo a igreja, me abandonaram, me deixaram para trás, uma ligação. Meu pastor não me liga. Mano, chorando. Um dia eu tô no culto.
Deus fala comigo assim: deixa de ser carente. Eu falei, mas como assim? Pô, pedrada de Jeová, mano. Eu falei, poxa Deus, mas eu quero ser cuidado também. Ele, o tempo de ser cuidado é quando você não tem maturidade. Eu sou o teu pai, cara. Né? A gente buscando, né, a paternidade, que era um pai espiritual. Deus falou, para com isso. Você não teve isso quando você era imaturo. Agora você quer ter quando você é maduro. Eu falei, rapaz, é igual um cavalo velho barbudo, chorando, que quer ter pai. Irmão, passou. Tem tempo e tempo na vida. Eu falei, cara, eu tô querendo um pai espiritual, mas eu me virei até hoje do jeito que dava. Deus sempre cuidou de mim, levantou pessoas num tempo certo, no momento certo. E eu tô aqui querendo parar porque não tem alguém me bajulando. Alguém me ligando e dizendo, tá bonitinho hoje? Irmão, a gente precisa levar o propósito da liderança de governo é levar a igreja a uma maturidade. Infelizmente, os louvores que a gente tem escutado têm levado a igreja a uma dependência. As palavras que a gente tem escutado têm levado a igreja a ser dependente. Cara, eu falo com todo mundo, a visão precisa ser de águia. A gente precisa ver o filho no ninho, dar um bico nele e falar, voa. Voa. Na verdade, você não tá formando filho, você tá formando novos pais. É isso, essa é a pegada. Essa é a pegada. Né? Então isso é muito real, irmão. Quando eu vou ter sucesso, Douglas Gonçalves fala isso. Quando, meu irmão, eu deixo de formar filho para formar pai. É isso que você tá falando. Cara, quando for pai, aí eu fui bem sucedido. Você tá entendendo? Então, irmão, essa é a loucura. A loucura do evangelho é isso. Os louvores de hoje em dia, irmão, infelizmente, ele não tem problema em ele ser pro homem. Ele não tem problema. O problema é quando aquilo gerou uma cultura de ser só aquilo. Né, mano? Gerou uma cultura de ser só aquilo. Cara, é isso que eu vou fazer. A roda vai girar na tua vida. Tu tá por baixo, mas um dia você vai dar por cima. Cara, aqui eu vou fazer justiça. O que fizeram, né? Pô, irmão, o que fizeram, irmão? Aí a gente volta lá atrás, né? Pra aqueles louvores. Queremos o teu nome engrandecer. Pô, mano. Ou até para aqueles que era guerra, né, cara? Tu via, homem de guerra é Jeová. Pô. Deus forte e temido na terra. Irmão. Era briga, né, cara? Era briga. Era chute na cara do viado. Isso, irmão. E a loucura tá essa, cara. É que eu falo. Eu voto, né, mano? Eu voto por uma adoração dirigida a Deus. Porque, mano, experiência. Talvez não aconteça com outros. Mas comigo é assim. Tem dia que a gente chega mal. Tem dia que a vontade saindo de casa não é pro culto. Mas eu chego no culto. E como o culto é para ele e não para mim, e eu começo a adorar ele, irmão, acontece na hora. Tu já se esqueceu. Por que você tava mal? Mano, você começa a adorar ele, teu coração sente de alegria. O resultado é, depois de 2 horas naquele ambiente, você já saiu tranquilo. Você tá entendendo? Então, cara, é isso que a gente precisa entender. Tem a solução do problema já. E não teve ninguém cantando pra mim. Não teve ninguém dizendo, ele vai fazer isso. Ele tá vendo o teu coração. Não, ele tá vendo, irmão. O problema da gente, irmão, é que a gente vive um tempo que a glória não é mais transitória. E a gente vive dependendo de pessoas pra revelar o que Deus quer. Você tá entendendo? Se a glória, vai dizer Paulo, se a glória não é mais transitória, o Espírito Santo a transitar é isso, né? Ele vinha, operava e voltava. Agora não, ele habita em mim. Meu irmão, ele fala com você, cara. Dentro de você. Pô, o pessoal tá igual Moisés, tá terceirizando. Não, Moisés, vai no meu lugar. É isso, irmão. Você não precisa. Você não precisa. Não precisamos fabricar louvor para homens. Nós não precisamos, irmão. A verdade é essa. Eu entendo que tem uma galera que, porque não entende, precisa disso. Mas, meu irmão, é isso. Dá pro teu filho batata frita e hambúrguer. Pergunta se ele vai querer alface daqui a 2 dias. Pô, irmão. É o alimento que você tá dando para suas ovelhas. Ensina a sua ovelha o lugar de adoração. Ensina a sua ovelha
O que é uma vida rendida? O que é ter chama nos olhos, lágrimas nos olhos? Irmão, eu falo isso pouco dia na igreja. Às vezes eu entro no YouTube para procurar alguém que tem chama nos olhos, para que possa edificar a minha vida. Mas eu falo, tá tão raro. Tá tão raro. A galera tá produzindo, irmão. O problema é que a gente tá produzindo não tá mais fluindo. A gente tem muita gente produzindo, irmão. Por causa de uma necessidade, ó, de bolso. Você tá entendendo? Então, assim, cara, esse é o problema do século XXI. Tem a galera produzindo porque, ó, é bolso. Aí você vai produzindo conteúdo, meu irmão. A qualidade do terreno tá indo parar a produção de vez em quando. Semear durante um tempo, depois parar. A terra precisa se recuperar. A gente não consegue entender isso. Às vezes Deus quer que a gente para que a terra se recompõe. E volte a produzir de novo. De novo. Frutos de qualidade. É isso. Eita, glória, esse negócio é muito bom, hein? Então, mano, a gente já vai partindo pros finalmente. Ah, meu Deus, não acredito. Cara, levantaram a plaquinha. Fala um pouquinho dos projetos aí da igreja, dos projetos pro futuro, aquilo que o senhor tem colocado no teu coração pra esse ano agora de 2024. Galera. Fala um pouco sobre a Casa do Pão. Isso, então, é muita doideira, né? Eu sou um cara muito do nada, né? Eu não sou um cara que cria. Não sou um cara muito planejado. Eu acho que eu não sou um cara planejado. Né? Mas assim, a gente sempre tenta encontrar uma revelação de Deus pro nosso coração para que a gente possa conduzir a galera. Né? Para que as pessoas elas conheçam um pouco do que a gente está conhecendo, né? Então, assim, em relação à igreja, a gente está num momento de muita transição. Essa foi uma palavra que Deus falou no meu coração. Ele falou comigo, eu não transiciono uma igreja antes de transicionar um líder. Né? Então foi a palavra que Deus me deu. Ele falou, primeiro eu vou te transicionar para um lugar onde você precisa levar a minha igreja. Então é um exemplo simples. Quando Deus ministrou isso no meu coração, ele me lembrou dos 12 espias. Né? Moisés estava de olho na terra que Deus prometeu, mas antes era necessário mandar 12 espias. Não era qualquer pessoa, eram os líderes da tribo, os príncipes. Foi os príncipes que foram espiar a terra. Né? Então eu aprendi que todo líder ele precisa ver antes aquilo que o povo vai desfrutar. Então, esse tem sido o meu foco, em conseguir enxergar em Deus aquilo que o povo que eu estou guiando vai desfrutar. Então, esse tem sido o meu foco nesses dias, conseguir olhar para o lugar onde Deus já está. Né? Então, eu sempre vou falar sobre isso, foi uma das palavras fortes que perdurou no nosso coração no ano passado, sobre ir para o lugar que Deus já está. Né, mano? Não é pedir para Deus estar nos lugares que eu estou, mas ir para o lugar aonde Deus está. Né? Um exemplo lindo disso é que Jacó caiu em uma terra que já era dele e ele não sabia. E Deus, através de um sonho, mostra uma escada posta, Deus está no alto daquela escada e Deus fala com ele, eu sou o Deus do teu pai Abraão, de Isaac e também quero ser o teu Deus. Né? E ele vai dizer, aqui é Betel, casa de Deus. Deus estava aqui e eu não sabia. Então, a realidade é que Deus se manifestou para alguém que carregava a promessa, né? E nem sabia que estava na terra que Deus prometeu. Então, assim, quando ele chegou no ambiente onde que Deus estava, Deus manifestou para ele, porque ele era alguém que carregava uma promessa que Deus tinha feito a Abraão. Então, galera, o que eu penso, Douglas, é isso. O foco para a igreja hoje em dia é conseguir enxergar aonde Deus está e ir para aquele lugar. Tem um livro que é muito interessante, que vai dizer que a gente não faz onda. O surfista não faz onda, irmão. Ele tem que esperar a onda se formar para que ele possa pegar a onda. Mas se não tiver onda naquele dia, não tem surf, irmão. Então a gente fica na expectativa de Deus mostrar o que ele está fazendo. E a gente não quer perder aquilo. A gente quer entrar naquele movimento que Deus está fazendo. Então isso que é extraordinário. E ninguém pega onda, filho, na beira da água. Tem que ir mais fundo. Então a gente fica... Não posso estar num lugar raso em Deus. Nós não podemos estar num lugar raso em Deus. Precisamos estar num lugar profundo em Deus. Esperando aquilo que o Espírito quer fazer se formar e entrar naquilo, irmão. E não perder o time do que está acontecendo. Então eu acredito que esses são dias para isso. Para essa geração, não é só para minha igreja. A revelação de Cristo para as igrejas, né, mano?
É não perder o movimento do Espírito. Há um mover do Espírito. Entender quando isso começa e quando isso termina. Porque tem gente que às vezes quer dar continuidade em coisas que o Espírito já parou. Aí fica forçação de barra. Né? Entender que o Espírito está fazendo de um jeito, mas ele muda o jeito dele. Ninguém entende ele. É como um vento que ninguém sabe de onde vem e para onde vai. Sabe o que isso quer dizer? Não dá para entender o que o Espírito está fazendo. Tem hora que ele vai fazer algo, tem hora que ele vai fazer outra coisa. Então, mano, para a igreja, a gente está tentando entender o que Deus quer para esses dias. A gente entende que Deus tem um crescimento gigantesco. A gente vê Deus transicionando uma liderança para um lugar aonde Deus está, aonde Deus quer manifestar o seu querer, a sua vontade. E se a liderança, isso é real, se a liderança entra naquilo que Deus está, galera, todo mundo acompanha. A gente só precisa entrar no lugar que Deus está. Então tem os projetos, né, as transições que estamos fazendo, a Casa de Pão, que é o projeto nas casas, né? E eu tenho uma visão muito extraordinária sobre a Casa de Pão, sobre o que alguns vão chamar de célula, né? Mas eu acho que a minha intenção, a intenção do meu coração é não tornar uma casa dependente de um líder. Formar, entender que tudo começa com família. Eu fui um cara bem sucedido na igreja e mal sucedido na família. Porque olhava mais para a igreja do que para a família. Então o obreiro ele só é bem sucedido quando ele entende que a casa dele é a igreja dele. Né? Então hoje um dos objetivos que a gente tem é trazer essa compreensão para a igreja. Não adianta ser tão bom aqui dentro desse templo se você não é em casa. Então é a restauração de um ambiente de glória dentro dos lares. Irmão, meu Deus, eu vou explicar isso aqui rapidinho. O fato é que a gente ora pouco dentro de casa. A gente tem pouco momento de comunhão, ainda mais depois da chegada da tecnologia. E cada um acessa seu WhatsApp, seu Twitter, seu Facebook, ou seja lá o que for. Então, a gente fala sobre pão porque a gente gosta de falar de mesa. E não é um assunto, é uma visão. A galera precisa voltar para a mesa. A família precisa voltar a sentar na mesa, olhar um no olho do outro. Orar todo mundo junto. A gente precisa abandonar os nossos cômodos particulares e ir para um cômodo só. Então é a cultura, irmão. Eu convivi com um amigo do Paquistão que mora no Brasil há muitos anos. Ele estudou comigo. Fora da sua casa, Brasil. Dentro da sua casa, Paquistão. A cultura não mudava dentro da casa. A língua dentro da casa não era português. Era a língua deles. A oração era deles. A comida era deles. E eu percebi que o problema da gente é que a gente abandonou uma cultura de reino dentro da nossa casa. Fora, em um culto, eu tenho uma cultura do reino. Dentro de casa, não preciso trazer essa cultura, não preciso ter essa cultura, né? E cada vez mais, pais sem glória, vai formando filhos sem glória. Pais sem Espírito Santo, vai formando filhos sem Espírito Santo. Então, a visão da Casa de Pão é essa. Não é botar um líder dentro da casa da pessoa, é ensinar os maridos a ser sacerdotes do seu lar. É resgatar as mulheres sábias e os filhos nas aljavas de Deus. Sabe? Essa é a cultura da Casa de Pão. Né? Eu não quero liderar a casa de ninguém. Eu quero só que os homens das suas casas liderem suas casas. Eu só quero que as famílias sentam de novo na mesa. E dê graças porque o Senhor é o dono daquele lar. É só isso, irmão. E eu vou te falar, é a missão mais difícil. É a missão mais difícil. Eu posso te dar um roteiro para você seguir na sua casa. Mas vida dentro da sua casa só Jesus pode botar. Você tá entendendo? Então o roteiro não muda a vida de ninguém. E esse é o problema para mim, tá? Nesses dias. Tem muita liderança de igreja dando roteiro para casa dos outros. A gente não tem que dar roteiro para casa de ninguém. Traz os homens mais para perto, ensina eles a ser homens de verdade. Sabe, a gente tá com necessidade, a gente tem escassez de casas de Deus, de casas de pão. Você tá entendendo? De Beléns. A gente precisa de Beléns, irmãos. E a visão desse texto veio por causa de uma profecia. Há muitos anos atrás, eu entreguei a profecia para um homem. Deus falou, fala para ele que a casa dele vai ser casa de pão. Eu falei, não tô entendendo. Quando aquele homem chega à frente, que eu chamo ele, e fala que a casa dele vai ser casa de pão, ele começa a chorar. Deus abre meu entendimento e me revela o que ele estava dizendo. Eu disse para ele,
Sua esposa que não tá contigo hoje vai estar do teu lado novamente. A sua casa vai ser procurada, porque lá vai acontecer curas. Pessoas vão aceitar Jesus na sua família. 1 ano depois, num casamento, eu encontro aquele homem. Ele me apresenta a esposa e fala: a esposa que não estava do meu lado é essa aqui. E ele fala: na minha casa Deus já curou câncer, Deus salvou várias pessoas, e até hoje a minha casa é casa de pão. Aleluia. Aí eu carreguei essa visão no meu coração durante anos. Aí Deus tocou no meu coração pouco tempo atrás e disse: isso é uma visão, eu quero que você ensina isso. Caraca. Top. Nossa. Bom. Obrigado, cara. Mais 2 horas que a gente tem? Não? Acabou? Ai, Não, tem que ter a parte 2, cara. Tem que ter a parte 2. Não adianta falar tudo no só. Botar aquele continua. Tem que ter a parte 2, porque o pessoal tá com água na boca. Então ele fala: pô, não quero escutar mais. Passou só 10 minutos, gente. Top. Cara. Top. Bom, obrigado pela disponibilidade e por acreditar, cara, no projeto. Pô, demais. Acreditar. E quero agradecer aí a Igreja Batista Filadélfia, né, por ter disponibilizado a presença do pastor. Sim, um prazer. O teu pastor também, presidente lá. Pastor Jadir. Deus abençoe a vida do pastor Jadir, né? Amém. E abençoe a tua família, a tua casa, teu Isaac. Tá lá, meu piquititinho. A Geisa. Um dia a gente traz a Geisa pra trocar essas ideias. Trazer a Geisa aí pra... Falar sobre o meu adorador. Isaac é um adorador, mano. Depois contar o testemunho dele também, O cara é pentecostal até no worship, mano. Tá cantando worship, o cara tá pulando. O molequinho tá terrível. Sei que vocês passaram um bocado com ele aí. Poxa, a história, testemunho do Isaac é lindo. É bom a Geisa tá aí, né? Porque a mãe conta melhor, né? Ela fala mais que eu, quando é pra falar do Isaac. É aquilo, né, cara? A mãe vai contar ela sabe detalhe, irmão. Não, sabe detalhe. Foi daquele jeito, mulher. Ela sabe detalhe. Tu começa a contar, ela começa a te corrigir. Ela puxa até os exames médicos aqui. Tu vai falar: meu Deus do céu, mas vou deixar aqui público o convite. Amém. Né, pra Geisa, pra ela estar com a gente aqui, né? A gente tô com uma ideia, vou até anunciar aqui agora. A gente tá com a ideia no mês de maio, né, que é que é o Dia Internacional da Mulher. A gente tá querendo trazer umas mulheres aqui, né? Mulheres que fazem a diferença nos ministérios aí também. Que fazem a diferença nas nossas vidas. Já convidei minha esposa, mas minha esposa tá meio com meio da câmera. Eu, não quero aparecer na câmera, não. O segredo é só olhar pro Douglas. Era o que eu tô fazendo. Vai dar vontade de rir. Olha pro Douglas. Aí dá vontade de rir. Mas é isso, cara. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Obrigado por apoiar o projeto, né? A gente, como eu falei, são histórias assim que as pessoas precisam ouvir, cara. E, né, Deus tem derramado sobre a tua vida, não pode ficar só aí, não. Tem que passar para outras pessoas. E eu acredito que esse conteúdo aqui vai ficar registrado e vai tocar a vida de muitas pessoas, né? E é isso. Você tem algumas considerações finais? Beijo pra mandar pra alguém, pra mãe, beijo pra mãe, tô brincando, gente. Não, agradecido, obrigado por tudo. Você que tá participando, ouvindo a gente aí, que Deus abençoe, né, a sua vida. O Senhor possa falar no seu coração cada vez mais. Lembrando, não sou perfeito, ninguém aqui é perfeito, mas a gente tenta compartilhar aquilo que tem queimado no nosso coração, né? Então, a gente tá muito feliz por isso, né? Beijão pra todo mundo. Quem recebeu o beijo, toma. Não posso, em nome de Jesus. Posso esquecer de mandar um abraço pro Jobson. Jobson, meu irmão, cabeçudo. Gente boa, saudade dele, vão trazer ele aqui também. Trazer ele aí, contar a história. Contar uma história aí. Gente, Deus abençoe, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.